Nesse vídeo a gente vai ver um pequeno diálogo em texto que deixa evidente como realmente os nativos falam o inglês. E você vai saber por que é bem mais fácil entender professores de inglês, mesmo os nativos, do que qualquer outra pessoa em circunstâncias normais do dia a dia. O que nos mostra a necessidade de treinar o nosso listening de uma forma mais eficiente, já que a gente quer entender qualquer pessoa. Bom, eu sou o Gabriel, seja bem-vindo a este canal e vamos dar uma conferida nesse diálogo em texto para ver como realmente os nativos falam o inglês. Todo idioma possui recursos de linguagem que facilitam a fala, que deixam a fala mais fluida, soando muito mais natural e de forma muito mais rápida. É assim no português, é assim em qualquer língua e no inglês não é diferente. Você vai encontrar no inglês, por exemplo, o que chamamos de connected speech. É quando você corta palavras e emenda uma palavra na outra, trazendo mais fluidez, você pronunciando ao invés de palavra por palavra, produzindo o som de cada palavra, você fala em um bloco só. Isso dá rapidez, dá fluidez. Você vai encontrar também no inglês muitos links, você vai encontrar muitas contrações. Contração você encontra demais. Tudo isso são recursos que vão melhorar a sua fala, deixar ela muito mais fluida. E quanto mais esses recursos são utilizados por quem fala o inglês, mais difícil geralmente se torna para quem está aprendendo o inglês a entender o que está sendo dito. E sabe por que é muito mais fácil você entender os professores de inglês, mesmo os nativos? É justamente porque eles evitam ao máximo usar esses recursos, evitam ao máximo cortar palavras e emendarem uma na outra, evitam ao máximo usar alguns tipos de contrações e tantos outros recursos que tornam a língua muito mais fluida. Por que eles fazem isso? Porque eles sabem que, como professores, eles têm um público, têm alunos e públicos que estão ali para aprender o inglês. E muita gente está ali no começo, não entende muito bem. E aí eles deixam de utilizar muito desses recursos para que você, como aluno, como iniciante principalmente, entenda melhor o que está sendo dito, para que o que ele esteja falando ali seja muito mais fácil de você entender. Mas é importante você trabalhar esses aspectos de pronúncia, de como os nativos realmente falam no dia a dia, porque você não vai lidar só com professores. O professor, ele se preocupa com a sua compreensão, sabendo que você está estudando inglês, aprendendo o inglês, ele pega leve com você. Mas pessoas do dia a dia, seja em séries, em vídeos ou até mesmo presencialmente, as pessoas não vão ter esse cuidado com você. Por isso que é muito mais fácil você entender professor do que qualquer outra pessoa. E como a gente vai ver que nesse diálogo, você vai ver que tem uma diferença muito grande em como geralmente se ensina por aí a falar, de como realmente os nativos falam. E essa diferença você sente na hora de você entender quando um nativo está falando mesmo. Se você está acostumado a aquele tipo de pronúncia em que a pessoa falando inglês, ela pronuncia praticamente palavra por palavra, sem utilizar muito ligações, sem cortar muitas palavras, sem emendar uma na outra, você vai ter muita dificuldade para entender. Então, trabalhando isso aqui, você, além de de melhorar e trabalhar a sua compreensão, porque ela vai ficar muito mais precisa, você também vai soar muito mais natural, muito mais próximo de um nativo, como um nativo realmente fala, e fugindo daquela fala robotizada. Vamos ver o diálogo aqui para você notar aos poucos a diferença de como eles realmente falam e a expectativa que a gente tem de como seria. Veja bem, nós temos esse diálogo aqui entre John e Mike. Então John diz o seguinte, eu vou ler devagar para a gente ir entendendo e depois eu acelero um pouco. Ele diz o seguinte: At last the house is ready. It's very clean. At last the house is ready. It's very clean. E aí, aplicando alguns recursos, como por exemplo cortar palavras, deixar mudo algumas letras no final de palavras e emendar uma na outra, esse connected speech, fala conectada, se você for traduzir ao pé da letra, dá muito mais fluidez. Então, at last,
Ao invés de você pronunciar cada, você emenda. At last the. Last the. Last the se torna uma palavra só. Last the. Last the. House is se torna houses. House is houses. Tudo isso vai acelerando a sua fala, deixando ela com muito mais fluidez. Então ficaria mais ou menos assim. At last the house is ready. It's very clean. At last the house is ready. It's very clean. Então, ao invés de você pronunciar at last the house is ready, it's very clean, quase praticamente palavra por palavra, você faz essa emenda aqui. At last the house is ready. It's very clean. At last the house is ready, it's very clean. E aí o diálogo continua. Ele vai dizer, it looks great and all the appliances work. Você vai notar que aqui algumas letras estão em vermelho, que são as letras de final de palavra que são mudas. E aí eu deixei aqui para destacar. Elas são mudas, você não vai pronunciar. Por exemplo, it looks, você não pronuncia o T do it. It looks great. Nem o som do T do great aqui você não pronuncia. It looks great and all. Você não vai pronunciar também and all. Você não vai falar and all. Você ganha mais fluidez dizendo and all. É muito mais fácil, né? Então ficaria mais ou menos isso aqui, ó. And all. And all the appliances work. And all the appliances work. It looks great and all the appliances work. Muito mais fluidez do que você dizer it looks great and all the appliances work. E aí o Mike vai dizer when can the new residents move in? Ao invés de você dizer move in, torna uma palavra só. Você emenda. O E aqui, ó, do move, no finalzinho, ele fica mudo. Então você fala move in. When can the new residents move in? Resident. E aqui, ó, resident, geralmente quando fala muito rápido, esse D aqui, ele ganha um som de R para nós aqui, meio vibrado. Rem. Ao invés de dent, fica rem. Resident. 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 When can the new residents move in? Então, muito mais fluido. E isso faz uma diferença enorme. E aí o diálogo continua. They can move in tomorrow. De novo, o E, ele fica mudo e você emenda essas duas palavrinhas aqui. They can move in tomorrow. They can move in tomorrow. E aí o diálogo continua. Can you give them the key? E aí ao invés de você dizer give them, você vai emendar isso aqui, ó. O E do give fica mudo e o TH aqui do them, ele não é pronunciado também. E aí você junta essas duas palavrinhas aqui. Fica give him, give him. E aí a frase ficaria mais ou menos assim. Can you give him the key? Can you give him the key? Muito mais fluido. Se você não está acostumado com esse tipo de pronúncia, que é a pronúncia real, você vai ter dificuldade de entender o que a pessoa falou. Porque é muito rápido. Give them se torna give him. Give him. Give him. Give him. Give him. E às vezes muito mais curto. Give him. Give him. Give him. Ao invés de dizer can you give them the key, você diz can you give him the key? Can you give him the key? Olha a diferença. Por isso que é importante você trabalhar o seu listening nessa situação, para você entender cada vez mais como os nativos pronunciam na vida real. E vamos continuando no diálogo aqui, nós vamos ver mais coisas. E aí o Mike vai dizer, sure, I can, sure I can. Do you want me to give? Olha, sure I can. Do you want me to give them the key today or tomorrow? Seria o esperado de a gente pronunciar, né? Mas, na verdade, não é bem pronunciado assim, essa frase. Então, ficaria mais ou menos assim. Do you want me? O T, ele é mudo. Do you want me? Nunca do you want me. É do you want me? E aí, o to, você não vai pronunciar do you want me to give. Você vai pronunciar do you want me ra, com som vibrado de R, que ficaria mais ou menos aqui, ó. One mira, give 'em. De novo, o give them ficaria give 'em, give 'em, give 'em. Do you want me to give 'em the key today? Você pronuncia geralmente quando o T ou D também está entre vogais. Você pode pronunciar com som vibrado. Ao invés de today, ficaria today. Então a frase ficaria assim. Do you want me to give him the key today or tomorrow?
Do you want me to give them the key today or tomorrow? Olha a diferença. Por exemplo, na palavra today, pode ser pronunciada raday, rarei ou the day. Ou mesmo today. Do you want me to give him the key today or tomorrow? Tomorrow, tomorrow, raday, tomorrow. E aí o diálogo continua. O John vai dizer o seguinte. I want you to give him the key today. I want you. Ou você pode dizer I want you ou I want to. I wanted to give him. I want, que é want, you wanted to give him the key today. I wanted to give him the key today. I wanted to give him the... Olha a diferença disso aqui. I want you to give them the key today para I wanted to give him the key today. É uma diferença absurda. E se você está esperando, por exemplo, ouvir isso aqui, I want you to give them the key today. E aí você ouve ao invés disso, I wanted to give them the key today. Você não vai conseguir captar o que foi dito, porque soa muito rápido, é muito mais fluido. Por isso a necessidade de você estar sempre se preparando para esse tipo de situação. E aí ele continua, sure, I can give them. De novo, ao invés de I can give them, ele diz I can give them, give them, give them. O E do give é engolido, o TH do them também é anulado e fica give them. Sure, I can give him the key this afternoon. I can give him the key this afternoon. Give him. Você quase nem percebe que está falando o them, o them. Por quê? Porque está tão reduzido, está tão contraído no som aqui, que você não pega se o seu ouvido não estiver treinado para perceber isso. E aí o diálogo continua aqui, terminando com o John dizendo Thanks for all your help. E aí o Mike vai dizer You're welcome. Então, tudo isso aqui faz parte de como os nativos realmente pronunciam as palavras, realmente pronunciam o inglês no dia a dia. Então vamos voltar aqui revisando tudo de novo para ficar mais claro ainda para você. Então o John vai dizer At last the house is ready, it's very clean. Finalmente a casa está pronta, está muito limpa. It looks great and all the appliances work. Parece ótima e todos os aparelhos ou utensílios funcionam. E aí o Mike vai dizer, When can the new resident move in? Quando os novos moradores podem mudar? E aí o John responde, They can move in tomorrow. They can move in tomorrow. Eles podem mudar amanhã. E aí continua, Can you give them the key? Can you give them the key? Can you give them the key? Você pode dar a chave a eles? E aí o Mike, Sure, I can. Claro, eu posso. Aí o Mike pergunta, Do you want me to give them the key today or tomorrow? Você quer que eu dê a chave a eles hoje ou amanhã? E aí o John responde, I wanted to give them the key today. Eu quero que você dê a chave a eles hoje. Aí o Mike, Sure, I can give them the key this afternoon. Claro, eu posso dar a chave a eles essa tarde. Sure, I can give them the key this afternoon. E aí o John, para terminar, Thanks for all your help. Obrigado por toda a sua ajuda. E aí o Mike, You're welcome. De nada. E aí uma observação, essa mudança de som acontece muito quando a letra T ou D está entre duas vogais. Como eu já disse, no caso aqui da palavra today, né? Today. O T aqui está entre o I e o O. Né? Entre duas vogais você tem a opção de dizer, ao invés de today, raday. Raday ou the day. Para falar de forma mais fluida, mas não é obrigatório. Você pode falar today e tá tudo bem. Agora, qual é a melhor maneira de desenvolver essas percepções? De você melhorar a sua compreensão de como os nativos realmente falam e também você, na hora de pronunciar o mais próximo disso aqui, que é a realidade. Essa é a realidade. Você precisa treinar muito o seu listening. Você precisa mergulhar no inglês treinando o seu listening. Mas não treinando de qualquer jeito. Você tem que treinar o listening de uma forma eficiente para que você realmente domine essas questões aqui cada vez mais. E aí com isso a sua compreensão vai melhorar
e a sua pronúncia vai se tornar cada vez mais natural. Quando você fala dessa forma, quando você pronuncia dessa forma, ao invés de ficar tentando pronunciar palavra por palavra, quase meio que robotizada, você fazendo isso aqui, você vai soar muito mais natural, muito mais próximo de um nativo. E se você quiser treinar o seu listening de forma efetiva, eficiente, eu já gravei um vídeo onde eu mostro como você treinar o seu listening de forma avançada, usando os dois tipos de listening, o listening ativo e o listening passivo. Você tem que juntar esses dois tipos de listening, porque é essa união desses dois tipos de listening que você treina todos os dias que vão te dar essa capacidade aqui de você perceber, e não só perceber, entender eles falando e conseguir também reproduzir como eles falam. Eu já gravei um vídeo mostrando como que você realmente tem que treinar o seu listening de forma avançada, os dois tipos de listening. Se você quiser começar a partir de hoje a treinar o seu listening para ser capaz não só de entender, mas de pronunciar dessa forma aqui, eu vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo para você começar o mais rápido possível a fazer o treino de listening avançado utilizando esses dois tipos de listening, ativo e passivo. Então você vai entender muito bem como funciona assistindo o vídeo que eu vou deixar aqui na descrição abaixo. Se você gostou deste vídeo, deixa o seu like, se inscreva também aqui no canal. E para você que está começando a aprender inglês agora, está dando os primeiros passos e gostaria de dar uma acelerada, de aprender mais rápido, existe uma possibilidade de você aprender o inglês 5 vezes mais rápido do que normalmente aconteceria. Tem um método que pode te levar por esse caminho, vai dar uma acelerada enorme no seu resultado, no seu aprendizado. Se você quiser conhecer esse método para aprender inglês 5 vezes mais rápido, também vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo ou também no primeiro comentário fixado para você ir lá, conhecer esse método e começar a colocar ele em prática para você aprender o inglês 5 vezes mais rápido. O link está aqui na descrição também e no primeiro comentário fixado. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!